Mais uma vez, saúde a igreja com a paz do Senhor. Deus está nesse lugar, irmãos. Glórias ao Senhor. No céu iremos cantar, mas já temos que começar aqui, adorando ao Senhor. Quero meditar na palavra do Senhor nessa noite com os irmãos, nosso culto de ensino. Números capítulo 14, versículo 8. Números 14, 8, para nós meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. Vivemos, irmãos, uma época em que tudo é feito para agradar a nós mesmos, em que tudo é feito para se agradar o povo, em que tudo é feito para que um agrade o outro. Hoje, muitas igrejas não pregam o verdadeiro evangelho, por quê? Para agradar quem ouve. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para agradar a Deus. E eu quero que coloque na tela Números 14, 8. Eu quero que todos nós leiamos juntos esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Note que há ali um C ali, uma condicional. Se o Senhor se agradar de nós. E o que nós temos que fazer para que Deus se agrade de nós? Será que a minha vida, a minha maneira de falar, de pensar, de agir, está agradando o Senhor? Será que a nossa vida, a sua vida está agradando ao Senhor? E ele ali é claro, se ele se agradar de nós, nós possuiremos a terra. Se não se agradar, não tem como. Quando Caim trouxe a oferta, Abel trouxe o sacrifício, não é que Deus preferia Abel do que Caim, não. Deus olhou para o sacrifício. Deus não olhou para Abel ou para Caim. Pouco importa se o Abel era melhor, Caim era melhor que Abel, ou Abel melhor do que Caim. Deus olhou para sacrifício, para oferta. Quando você vem para o culto, quando você vem cultuar a Deus, Deus olha para você, mas Ele olha o que você veio trazer. Qual é a sua oferta? Qual o seu propósito de estar aqui? Qual é o seu propósito quando você prega? Qual é o seu propósito quando você canta? Porque Deus olha para o sacrifício. Quando o anjo da morte foi passar em Israel, qual foi a ordem? Mata um cordeirinho, passa sangue na zombeira da porta. Onde houver sangue, passarei por cima. Deus não viu quem estava dentro da casa. Deus viu o sacrifício que estava na porta. Pouco importa quem estava dentro da casa. Mas Deus atentou para o sacrifício pela obediência de matar um cordeiro e passar o sangue na porta. Onde tinha sangue, passava por cima, ninguém que estava dentro perecia. Não é porque quem estava dentro merecia, não, porque obedeceu e fez a vontade do Senhor. E Deus se agradou e não houve morte naquela casa. Glória! Nós precisamos percorrer certos passos para agradar a Deus. Hoje se prega um evangelho fácil, um evangelho de que Jesus vai levar a gente para o céu, não importa do jeito que a gente vive. Isso não é verdade, irmão. A salvação é pela graça. Mas a entrada no céu, Deus precisa se agradar de nós. E nós lemos aqui, se Deus se agradar de nós, nós possuiremos a terra. Se não se agradar, não tem como. Ele quer levar você, mas não tem como, porque ele não está se agradando. E eu quero falar aqui hoje o que nós temos que fazer para que a gente agrade ao Senhor. Hoje, pouca gente agrada a Deus na maneira que vive. Eu estava conversando ontem com um pastor aqui e eu disse o seguinte, 90% de crentes, inclusive pastores, 90% não crê que essa palavra é verdade. Porque se cresce, a maneira dele viver seria diferente. Ele não faria o que ele faz. Ele não seria quem é.
ele seria moldado pela palavra. E se Deus se agradar de nós vamos possuir a terra. O primeiro passo aqui para a gente agradar o Senhor. Coloca para mim lá, Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11. Vamos lá? O Senhor agrada dos que o... Um instantinho, vamos parar um pouquinho aqui. Primeiro, olha, o Senhor agrada dos que o... Quer dizer que os que não o temem, Deus não se agrada. A primeira coisa para a gente agradar a Deus aqui é ter temor de Deus. Hoje a maioria perdeu o temor. A gente mente como se fosse verdade. A gente pratica coisas como se fosse verdade. Perdemos o temor. Mas o Espírito Santo está aqui hoje para colocar temor no nosso coração. Que só tem uma maneira da gente agradar a Deus, temendo, tendo temor do Senhor. Que o temor de Deus entre na minha vida, entre na vida de cada um aqui nessa, e você que está na sua casa. Tema ao Senhor, porque aí você estará agradando o Senhor. Coloca de novo, 147, 11. Vamos ler a segunda parte. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. A primeira coisa, diga, temendo, esperando. Hoje tem muito crente afobado. Não espera no Senhor. Eu convivo com o nosso pastor aqui há muitos anos já. Uma coisa que eu aprendi com ele, saber esperar. Nós precisamos saber esperar. Irmãos, a oração tem três respostas. Diga sim, não e espere. A gente só quer ouvir o sim. Não, a gente já tem. A gente quer o sim. Só que às vezes Deus fala, espera, não está na hora. Espera. E o que espera, teme ao Senhor. E o que espera, Deus se agrada. Então espera no Senhor e Ele vai se agradar de você. Você está tentando tomar decisões precipitadas que não vão levar a nada. Espera, pois, no Senhor e Ele se agradará de vós. Quantos irmãos tomam decisões precipitadas? Em nome de Jesus, não faça isso. Espere no Senhor. A bênção vai chegar. Parece que está demorando, mas não está. Quando demora é porque Ele está caprichando. Glória! Lázaro estava enfermo. E Marta e Maria queriam que Jesus chegasse para sarar Lázaro, para curar Lázaro. E Jesus demorando, e demorando, e demorando. E aí Lázaro morreu. Elas então ficaram, Senhor, 4 dias depois ele chega. Presta atenção. Elas queriam que ele chegasse para curar Lázaro. Ele chega 4 dias depois que ele morreu. Ah, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Seu irmão há de ressuscitar. Eu sei, no último dia. Quer dizer, ela não estava entendendo nada. Jesus sai e pergunta, onde está Lázaro? Está no cemitério, vamos lá. Foi lá. Chegou lá, tirai a pedra. Eu lhes pergunto, Jesus não poderia falar pedra? Sai daí. E ela sairia, mas isso aí é serviço meu e seu. Tirar a pedra. E tem gente que precisa tirar a pedra do coração para poder temer o Senhor, obedecer, para Deus se agrade de você. Glória. Tiraram a pedra. Quando tirou a pedra, Jesus chamou ele pelo nome, Lázaro. Por que não falou jovem? Que se ele falasse jovem, tudo que é jovem daquele cemitério ia se levantar. Mas a bênção era só para Lázaro. Chamou pelo nome, Lázaro, sai para fora. Glória. E Lázaro saiu. Presta atenção. Marta queria que Lázaro fosse curado. Jesus vem e ressuscita. Bênção maior. Espere no Senhor. Espere no Senhor. A sua bênção é maior. Espera, tenha calma. Vai chegar, mas tenha paciência. Espera no Senhor e Ele te agradará de vós. Não se precipite.
Medite, pense, ore. Uma hora a porta do céu vai se abrir e a bênção vai chegar, mas espera. Nós precisamos aprender a esperar. Nós temos pastores aqui, um ainda está entre nós, 2 estão aqui, um já partiu. Esperaram mais de 30 anos para ser batizado com o Espírito Santo, mas foram. Se tivesse, já faz 29 anos, vou desistir. Não, mais de 30 anos, mas um dia receberam. Agora, olha para cá, receberam na época certa. Talvez se fosse antes, não daria certo, porque Deus sabe a hora certa de fazer e como fazer, e Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Então somente espera no Senhor e Ele te agradará de vós. Glória! Diga, temendo, esperando. Agora tem mais 3 coisas aqui. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Deixa na tela lá, por gentileza. Vamos lá, 1, 2, 3. Ele te declarou, ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti, senão que ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Diga, praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente. Se você fizer isso, você agrada o seu Deus. Só espera isso de você, espera isso de mim, espera isso de nós. E hoje nós estamos praticando injustiças. Hoje nós não estamos amando a beneficência. E hoje nós não estamos andando humildemente. E Jesus disse: o que aprendi de mim, que sou manso e humilde. Glória. Irmão, humildade não é andar de sandália havaiana, rasgado. Não. Isso aí é desleixo. Humildade é humildade de coração. Tem muita gente que veste terno de ouro e é humilde. Tem gente que anda rasgado e não é humilde. A humildade está no coração, não está no exterior, está no coração. Só que nós precisamos praticar a justiça. Seja justo em tudo. Mas tem gente, irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época difícil. Crentes que fazem coisa errada, trambique em negócio, enganam o irmão. Praticar a justiça, só assim você agrada o Senhor. Olha para cá, eu vou falar um negócio aqui e eu quero que você fale para o irmão aí. Ó, diga, perca a razão, mas não perca a paz. Porque se eu quiser ter razão e você quer ter razão, nós vamos ficar discutindo, vamos perder a paz. Fica com a razão e a gente fica em paz. Glória! Dá razão para ele e fica em paz. Mesmo que você tenha razão, prefira dar para ele. Pratique a justiça, mesmo a dano seu, mas Deus se agrada. Praticar a beneficência. Ou seja, isso é um dos frutos do Espírito. Bondade, benignidade. Hoje nós vemos crentes aí que só Jesus, irmão. Eu falei outro dia aqui numa reunião de obreiros o seguinte: existem muitos irmãos hoje, e o que eu vou falar aqui é um negócio meio forte, irmão. Seja honesto com Deus. Se você tem o seu salário, o seu dízimo, por exemplo, é R$100, não dê 80. Se você quiser dar 80, dá de oferta. Deus recebe. Mas se colocar no envelope, dizer que é dízimo, trazer aqui para orar, você está mentindo. Olha para cá. Ananias deu e morreu. Se não tivesse dado nada, não tinha acontecido nada. Mas por causa da mentira, então seja verdadeiro.
Um dia eu fui aqui na lotérica pagar uma conta, um irmão está lá com um joguinho na mão. Aí eu entrei, chegou, pai, seu irmão, para outro irmão. Quando ele ouviu a minha voz, ele pegou o jogo, amassou, pôs no bolso, aí começou a bater assim. Pastor, vim aqui pagar uma conta, esqueci, não estou achando. Era melhor ter jogado. Era melhor ter jogado, porque a mentira foi pior ainda. Perdeu o temor. E se você que está aqui joga em cena, Mega Sena, tu já perdeu o temor. Em nome de Jesus, nossa bênção vem de Deus. Não vem de cena, telecena, Mega Sena, não vem disso. Isso aí é coisa mundana. A nossa bênção vem do Senhor. Espera nele e vai acontecer. Mas seja beneficente. Agora, ande humildemente. Um dia, o pastor chamou um cidadão para pregar, subiu todo empolgado, falou, não aconteceu nada, desceu todo desanimado. Quando ele estava descendo, o irmão estava sentado ali e falou assim: meu filho, se você tivesse subido como você está descendo, você ia estar descendo como você subiu. Se você tivesse subido humilde, reconhecendo que tu não tem nada, é de Deus, você ia estar descendo todo pomposo aqui. Mas você subiu pensando que é você, e você não tem nada. Eu não tenho nada, quem tem é Ele. Glória! Ande humildemente, se porte com humildade. Só assim nós estaremos agradando o Senhor. Romanos 8:8. Glória. Romanos capítulo 8, versículo 8. Vamos lá? 1, 2, 3. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora bota o 9. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós agradamos a Deus quando vivemos em Espírito. Hoje, irmãos, dificilmente se vê o sobrenatural de Deus na igreja, porque a maioria anda na carne. O que eu vou falar aqui, não vou pedir perdão. Tem gente, domingo, antes de vir para o culto, ele, em vez de estar orando, meditando, não, ele está vendo o jogo. E fica até a última hora lá. Terminou o jogo, ele vem. Vai acontecer o que aqui, irmão? Aí fala que é o pastor que não tem fé, o pastor que não. É você que não está fazendo o que tem que ser feito. Nós temos que viver em Espírito. Diga, viver em Espírito. Olha para lá e fala, vive em Espírito e a coisa vai mudar. Nós vamos ver milagre aqui, vamos ver cego enxergar, paralítico andar, surdo ouvir. Mas nós temos que andar em Espírito, que anda na carne não pode agradar a Deus. Glória! E hoje muita gente anda na carne, carnudo. E ainda fala, pastor, a carne é fraca. A tua está forte, mas o Espírito que está morto. Quem tem que estar forte é o Espírito. Glória, e a carne fraca. Mas tu fala que a carne está fraca quando peca. Não, aí está forte. O Espírito está fraco. Fortaleça o Espírito, sabe como? Oração, jejum, consagração, palavra, vindo para o culto de ensino, escola dominical. Você fortalece o Espírito e mortifica a carne. Glória! Mas os irmãos estão aí e veem as coisas. Glória a Deus que nós ainda temos uma igreja aqui que prega a palavra. A gente estava conversando sobre isso aqui. Aqui, irmãos, aqui só erra quem quer. Porque ensinamento aqui tem. Toda terça você vem aqui, você sai daqui com um negócio novo. Terça-feira passada, nós ouvimos o quê? Convém que ele cresça e eu diminua. Não, convém que eu desapareça para ele aparecer. Porque se tiver um pouquinho de mim não dá certo. Eu tenho que desaparecer para ele aparecer. Na outra terça, o que nós ouvimos? Não troque o maná por carne.
Os que vivem na carne não agradam a Deus. Agora os que recebem maná do céu, agrada a Deus, meu irmão. Glória! Mas tem gente que tem maná todo dia aqui, ele está indo procurar carne. Outros com saudade de cebola, irmão. Falar um negócio. Cebola apodrece, cheira mal. Se você comer, fica com bafo de cebola. É os que gostam de... É os crentes de cebola. Tem várias cascas. É a máscara, mascarado, parece uma coisa que não é. Pode ver. Agora vê o mel. Mel não, mel é saboroso, é doce. E eles estavam indo para onde? Para uma terra que manda o quê? Leite e... Mas estavam com saudade de cebola. Mel não, mel é saboroso, é doce, ele cura, ele deixa você tranquilo. Agora cebola, e está cheio de crente de cebola, cheio de casca, precisa ser descascado, fede, podre. Mas hoje o Espírito Santo trouxe aqui, meu irmão. E essa cebola da tua desapareça e que o mel do Espírito desça na tua vida hoje aqui. Saia daqui repleto de mel para você poder adoçar quem está perto de você. Existem alguns que sentam perto da gente, a gente quer até se afastar, porque parece... Por isso que está escrito na Bíblia que nós somos lírio no meio de espinho. Nós somos lírio no meio de espinhos. A igreja é lírio no meio de espinho. Você é lírio. Mas não tem uns irmãos que sentam do seu lado que parece espinho? Ele não é lírio, é espinho. E se você espinhar, tu vira espinheiro também, irmão. Em nome de Jesus, seja lírio. Seja lírio. Se o outro é espinho, o problema dele. Mas você não, você é lírio, tecido pelo Senhor. Glória. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Vamos lá? 1, 2, 3. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Só tem um jeito de você agradar a Deus. Diga, sendo servo de Cristo. Muita gente perdeu esse senso. Servir ao Senhor é um privilégio, irmão. Tem gente que faz disso uma carga. O negócio, não, servir ao Senhor é privilégio. Os anjos queriam fazer isso, nós estamos fazendo aqui, não pode. Ele deu para nós e nós temos que fazer com alegria. Temos que servir ao Senhor, servindo a Cristo. Eu não posso agradar a homens. Quem agrada a homens é político. Nós somos pastores, nós estamos aqui para agradar a Deus, falar o que Ele manda. Política que agrada santistas, corintianos e tal. Não, nós não somos políticos, nós somos homens de Deus. Você tem que falar para quem está ouvindo a verdade. No seu serviço, seja onde for, seja homem de Deus, servo de Cristo. A vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será? Pense bem, será? Se Cristo vive em mim, eu não posso viver de uma forma diferente da que Ele ensina. Não posso. Convém que eu desapareça e Ele apareça. Mas hoje nós vemos irmãos que só aparece Ele. Nem vou falar de alguns maridos bravos aqui, né? Não está sendo servo de Cristo. Mas hoje, glória, para nós agradarmos o Senhor, vamos nos tornar servos de Cristo verdadeiros, fiéis, sinceros,
fazer aquilo que a palavra dele manda, obedecendo a ele, vivendo de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele, praticando o que ele praticou. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como agradar a Deus? Diga: temendo, esperando, praticando a justiça, amando a beneficência, andando humildemente, vivendo em espírito, servindo a Cristo. Agora, Efésios capítulo 6, versículo 6. Vamos lá, 1, 2, 3. Não servindo à vista, como para agradar aos, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Diga: fazendo de coração a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua? A nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando a Bíblia fala não verá, não verá mesmo. Não tem quebrar galho, irmão. O céu, nós ouvimos aqui hoje, é lindo. Tem gente que já foi lá, voltou, estava lá, não queria voltar, mas voltou. Só que para lá não vai de qualquer jeito. Tem gente, teólogo Barbosa, que se baseia naquela passagem de Efésios, que Deus purificou a igreja, lavou, purificou, santificou, para apresentá-la, igreja santa, irrepreensível. Tá. A igreja vai ser apresentada lá, santa, irrepreensível. Agora você, aí a gente vai lá para Filipenses. Deus tirou vocês do mundo, purificou, salvou, para vos apresentar perante Ele. Aí tem o ser. Se permanecerdes na fé. Agora olha para cá. A igreja vai. Agora, se você vai estar nela ou não, depende de você. Depende de você agradar a Deus. Tem gente que está na igreja, mas não é igreja. O fato de você ter carteirinha de membro, de falar de Jesus, não significa que você é igreja. Você está, mas não é. Você precisa ser. Jesus não vem buscar quem está na igreja. Jesus vem buscar a igreja. Não é quem está nela, é quem é. E você precisa ser. Olha para o outro lado e fala: seja a igreja, meu filho. Seja a igreja. Sirva ao Senhor. Faça a vontade do Senhor. Glória. Mas hoje, muita gente quer fazer a vontade dele mesmo. Quantos levanta, aí chega na hora do culto, acho que eu não vou. Pelo amor de Deus, irmão. Outros a gente encontra pela rua aí, de bicicleta o dia todo, para lá e para cá, correndo, tal. Na hora que é para vir para a igreja, me deu um... Ou não é isso que a gente vê? Precisamos agradar a Deus. Isaías diz assim: o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, eu louvarei todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Mas hoje tem um monte de gente dizendo que não precisa de igreja, que ele é crente em casa. Mentira, se tu ficar em casa tu vai desviar. Já desviou, a não ser que seja doente. Mas como é que o senhor prova isso? Simples. Suponhamos que aqui é uma churrasqueira. Um monte de carvãozinho aqui, tudo vermelhinho. Tira um e põe ali. Daqui 15 minutos você vai olhar lá, apagou. Esses aqui continua tudo vermelhinho. Isso é você que acha que pode ficar fora de igreja. Apagado, tição, não serve para nada. O que tem que fazer? Vai lá, pega ele, põe no meio. Daqui a pouco, olha ele todo vermelhinho de novo. Mas tem que estar no meio. Não pode estar em casa, fora. Não precisa nem precisa. Glória.
Precisamos estar servindo ao Senhor com alegria, com prazer, com amor, com fidelidade, servindo a Ele, agradando a Ele. Diga, temendo, esperando, praticando a justiça, amando a beneficência, andando humildemente, vivendo em espírito, servindo a Cristo, fazendo a vontade de Deus. Agora põe para mim, 1 Tessalonicenses 2, 4. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso. Você tem que pregar para agradar a Deus. Fala, ó, assim como nós fomos aprovados, assim falamos. Não para agradar homens, mas para agradar a Deus. Se você quiser agradar a Deus, pregue a verdade. Pregue a palavra do Senhor verdadeira e genuína. Não inventa. Porque, irmão, se quiser inventar, outra coisa mais fácil. Tem gente que inventa campanha dos 7 dias, não sei de quê, 7 segunda-feira, 7 terça-feira, 7 quinta-feira, 7 não sei o que lá. Terminou a campanha e não tem ninguém. Vive de campanha. Não. A igreja vive de palavra. Glória. Tem gente que vai para a igreja para arrumar casa, carro, namorado. Carro e casa você tem que trabalhar. Você vem para a igreja aqui para adorar o Senhor. Igreja que prega bens materiais está fora do propósito de Cristo. Que ele veio pregar a salvação. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Nós temos que ganhar a alma primeiro. A alma tem que ser do Senhor. O resto, meu irmão, é o que eu disse. Já falei aqui, mas talvez alguns não ouviram. Jesus está entrando numa cidade. Tem um cidadão cobrando imposto. Aí o discípulo pergunta, Senhor, é lícito pagar imposto para entrar na nossa cidade? Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, deixa eu ver essa moeda aí. Ele põe a moeda na mão. De quem é essa imagem aqui? É de César. Então dá a César o que é de? E a Deus o que é de? O que é de Deus que Jesus está falando para eles ali? O que Jesus está ensinando para eles e ensinando para nós aqui? O que é de Deus? Ah, não, pastor, o imposto é de César, mas o dízimo... Mas ali não tem dízimo. Não está falando de dízimo, não está falando de oferta. Olhem para cá. Ele está ensinando eles o seguinte. Na moeda tem a imagem de quem? César. Então, se a moeda tem a imagem de César, a imagem é de... Agora você tem a imagem de quem? Ele está dizendo o seguinte, César, agora você tem que ser dele. É isso que ele está ensinando ali. Você é a imagem de Deus, então você pertence a Deus. Então você se entrega a Ele, glória, agrade a Ele, que você pertence a Ele. E ninguém pode tirar você da mão do Senhor. Só você mesmo. Pastor, quem é o maior inimigo do diabo? O diabo, o maior inimigo meu sou eu. O maior inimigo seu é você. Por quê? O diabo só pode fazer uma coisa com a gente, tentar, mais nada. Você cai se quiser. Aí você cai, foi o diabo, foi você. Porque você conhece a palavra. Pastor, o diabo me laçou, porque tu não está fazendo a vontade, porque se tivesse o diabo não laça. O maior inimigo seu é você mesmo, o maior inimigo meu sou eu. Porque ele lança isso, que você cai se quiser. Tem gente que cai e põe culpa nele. Aliás, isso já vem desde, né? Quando Deus fez o mundo, aí Eva pecou. Agora eu vou falar uma coisa aqui que as irmãs vão gostar. Quem pecou primeiro, Eva ou Adão? Quem pecou primeiro, Eva ou Adão? Pode falar, irmã, sem medo. Quem foi? Eva. Eva pecou primeiro. Ou não? Só se na sua Bíblia está diferente. Na minha está que ela comeu e deu para ele. Então ela pecou
Primeiro, mas onde está escrito na Bíblia que por uma mulher o pecado entrou no mundo? Está escrito que por um homem o pecado entrou no mundo. Porque o homem era autoridade. Por isso que ele que foi culpado. Por ele entrou o pecado. Não é pela mulher, pelo homem. Só que também por um homem veio a salvação. Vocês querem ver uma coisa? Por que que Deus teve que se tornar homem para poder salvar a gente? Porque se ele ficasse sendo Deus, não tinha como salvar a gente, não tinha jeito. Por quê? Presta atenção. Suponhamos que aqui é um formigueiro. Aí o tamanduá está vindo lá. Eu falo para a formiga, olha, o tamanduá está vindo aí. Cuidado, vai. Formiga nem sabe o que eu estou falando. Aí o que tem que fazer? Eu tenho que virar uma formiga, para ir no meio delas, olha, tem um tamanduá aí que estica a língua aí. Aí elas, porque eu sou formiga também, porque se eu falar para elas assim, elas não entendem. Deus, se continuasse Deus, não tinha como. Então ele se fez homem, para que os homens entendessem, aleluia, glória, o plano dele para a nossa vida. Glória! E aí ele veio como homem, e por um homem entrou a salvação que veio até nós. Mas precisamos agradar a Deus. Vou terminar aqui. Hebreus 11, 6. Para encerrar. Vamos lá, 1, 2, 3. Ora, sem fé é impossível agradar. Porque que aquele que se aproxima de Deus nós agradamos a Deus tendo fé. Diga, fé. Só que nós estamos perdendo a fé. Muitos crentes perderam a fé. Pastores perdendo a fé. 2 letrinhas só, fé, F e um acentinho, fé. Mas de um poder tremendo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer o que você... Se não tiver fé, você não agrada a Deus. E nós não temos que viver por vista, temos que viver por fé. Mas, pastor, como ter fé no tempo de hoje? Observando a palavra. Observando a palavra. Tem coisa que você vai lutar, não vai conseguir. Mas quando você põe a fé em ação, e às vezes Deus faz coisa, presta atenção. Jesus cura pela fé de quem ora. Jesus cura pela fé de quem recebe a oração. E ele cura sem ninguém ter fé. Se ele quiser, não precisou ninguém ter fé. A viúva de Naim está saindo, ele só tocou no esquilo e levantou. Quem teve fé ali? Ninguém, ele. Ele mandou, acabou. Agora, a maioria das vezes, a pessoa que tocou nele é que teve fé. Só para os irmãos entenderem aqui. Há muitos anos atrás, eu fui ministrar uma ceia lá no Vila Esperança. Quem estava lá era o diácono Carlos Cunha. Como o diácono não podia celebrar a ceia, o pastor me mandou lá. Eu fui. Terminou a ceia, no finalzinho, levantou minha irmã e veio de muleta. Pá. Aí chegou na frente, olhou para mim e falou, pastor, eu nem pastor era ainda, era presbítero. Eu estou com fé aqui que se o senhor orar, eu vou sarar aqui. Eu falei, amém, irmã. Eu poderia ser hipócrita aqui, né? Irmãos, aí eu levantei a mão com fé. Nada, eu orei porque ela pediu. E se ela não pedisse, nem orar eu ia. Só que aquele dia Deus estava me ensinando. Glória, que a gente tem que ter fé. Comecei a orar. No meio da oração, eu vi aquele barulho. Pá! Abri os olhos e pensei que ela tinha caído. Não, quem caiu foi as muletas. E a irmã começou a pular.
Começou a pular, glória, 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 e começou a dar volta na igreja. E eu olhando, falei, meu Deus, eu estou com poder. Só que não sou eu, é Ele. Só que Ele me ensinou que eu tenho que orar com fé, porque sem fé é impossível agradar a Ele. Até ali eu não tinha fé. A partir daquele dia, sempre que eu oro com fé, crendo que Ele vai fazer. Mas não parou aí. A irmã foi-se embora. No outro dia, 9 da manhã, o esposo chegou do serviço, o quintal todo limpinho, e ela sentada na mesa com café. Aí ele falou, mas que milagre, os meninos limparam aqui o... Não, a mulher falou, foi eu. Como você, se você não consegue dar? Não conseguia. Quando ela levantou e andou, o irmão foi batizado com o Espírito Santo tomando café, pai. Glória! Fé! Sem fé é impossível agradar a Deus. Receba a fé em nome de Jesus. Receba a fé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Fique em pé com fé agora. Se você estiver enfermo, você pode ser curado agora. Se você precisar de algo especial, Deus pode fazer agora na tua vida. Mas tenha fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você puder chegar perto do irmão, uma irmã, se você está enfermo, pode colocar a mão na sua enfermidade com fé. Você vai sair daqui curado. Se você tem algo especial, Deus vai te dar nessa noite. Creia. Começamos a orar. Senhor nosso Deus, pregamos a tua palavra, Senhor. Aleluia. Nos ajuda a agradar a ti, em espírito, em verdade, em humildade, com fé. Deus, fazendo a tua vontade, servindo a ti em espírito e em verdade. Deus, manda fé para o teu povo agora, que sejam curados pelo poder do teu nome. Deus, cura o teu povo, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Glórias ao Senhor. Oh, glória. Deus, que a tua bênção seja derramada em nosso coração nessa noite. Que pessoas sejam curadas aqui pela fé. Aumenta a fé do teu povo, Senhor, para que possamos agradar a ti, Espírito, em verdade. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço do irmão do seu lado e fala, receba a fé em nome de Jesus.